Olá pessoal, estamos aí mais uma vez para gravar um vídeo bastante importante para vocês. Vamos começar a falar sobre estatística agora. Todo mundo sabe, não é de hoje, né, que a estatística é uma ferramenta muito importante para a humanidade, né? Através da estatística, a gente consegue dados muito importantes para... Hoje em dia a gente está vendo, inclusive, a estatística é muito importante na área da saúde, né? Estamos vendo aí os números da Covid-19, várias pesquisas, e os números ajudam inclusive no tratamento dessas pesquisas e na busca pela cura, não é mesmo? Vamos começar a parte da estatística que estuda as medidas de tendência central. As medidas de tendência central são utilizadas para representar um único valor de um conjunto de dados obtidos em uma pesquisa. Então, são as medidas que representam um conjunto de dados, certo? É um único valor que representa um grande conjunto de dados. Geralmente são bastante números, né? Os conjuntos de dados estatísticos. Essas medidas de tendência central, elas são divididas em três: a média, a mediana e a moda. A primeira que a gente estuda é a média. E a média, ela é dividida em média aritmética simples e média aritmética ponderada, né? A média aritmética simples é aquela que vocês conhecem já de longa data, aquela média que a gente faz para dar a média do final do trimestre para vocês. Então, bem conhecida já. Vamos começar então com a média aritmética simples. A média aritmética simples é a medida de tendência central mais utilizada. Medidas de tendência central. Então, ela é a mais utilizada delas. E ela é também, como as outras, utilizada para representar um conjunto de dados. Como é que a gente representa a média? Na estatística, a gente representa por x com um traço em cima. Isso significa, então, apareceu o x com um traço em cima, significa que é a média aritmética simples. Como é que se resolve a média aritmética simples? Eu vou colocar aqui a fórmula da média aritmética simples, mas vocês não precisam se ater a decorar essas fórmulas, porque é mais fácil a gente entender o processo e aplicar do que decorar tais fórmulas, né? Então, por exemplo, eu tenho 10 dados numa pesquisa. Eu quero saber qual é a média desses dados. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os dados, o dado 1, mais o dado 2, mais o dado 3, mais o quarto dado, mais o quinto, mais o sexto, até o último dado, que a gente costuma chamar genericamente de N, né? Porque eu não sei, eu posso ter 10 dados, 10 valores, ou eu posso ter 1000 valores para colocar aqui. Vou somar todos os dados e vou dividir essa soma pelo valor total de dados que eu tenho na minha amostra. A amostra é os dados da pesquisa, né, gente? Então, aqui, ó, o que são o x1, o x2, o x3, o x4, o x5, até o enésimo x? São os dados da pesquisa. O que é esse n aqui? É o total de dados. Então, vamos fazer um exemplo para entender melhor esse negócio. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho 3 alunos. Eu tenho o aluno A, o aluno B e o aluno C. Esses 3 alunos
fizeram 3 avaliações de matemática no primeiro trimestre. Fizeram a prova 1, fizeram o trabalho 1 e também fizeram as tarefas, que vai render uma nota para eles aí esse trimestre, tá? Vamos supor que o aluno A, que é a Ana, tirou 7, 8 e 8. O aluno B, que é o Bernardo, tirou 6, 9 e 10. O aluno C, que é o Christian, tirou 5, 3 e 10. Eu quero escolher uma nota para representar os dados da Ana. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a média aritmética simples desses dados, que é bem justo, né, gente? Vocês não acham justo eu pegar 3 notas e dividir por 3? Pegar as 3 outras notas e dividir por 3? É um número justo para eu colocar de média para eles lá, né? Que foi o que ele rendeu, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui a média da Ana. A média da Ana é a soma dos dados da Ana. Quantos dados ela tem? Tem o 7, o 8 e o 8, que são as notas. 7 mais 8 mais 8. E vou dividir por quantos? Quantos dados, total de notas? Foram 3. Então, eu vou somar e vou dividir por 3. 7 mais 8 dá 23, dividido por 3, que aproximadamente, portanto, vai me dar a média da Ana, que é 7,6. Então, a média da Ana foi 7,6. Vamos fazer agora a média do Bernardo. A média do Bernardo é o 6 dele, mais o 9 e mais o 10. E vamos dividir essa média dele por 3, porque também são 3 números, né? Então, o B deu 25 dividido por 3, que vai me dar a média do Bernardo, 8,33. E vamos fazer agora a média do Christian, que é a soma das notas dele, também dividido por 3. Isso vai me dar 19 dividido por 3, 6,33. Portanto, a média do Christian é 6,33. Então, olha só, o que a gente acabou de... Opa, desculpe. O que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir que o número, a medida de tendência central que a gente escolheu, que foi a média aritmética simples, que representa a Ana, é o 7,6, pois representa um número que fica bem no meio entre as notas dela, que fica, claro, entre o 7 e o 8. A média aritmética simples é sempre um número que vai estar entre o menor da amostra e o maior da amostra. Se você calculou uma média usando 7, 8 e 8, você não pode encontrar um número menor do que 7 e nem maior do que 8 nesse cálculo, senão estará errado. Então, já é uma dica para vocês começarem a conferir se o resultado vai dar certo ou não. É claro que o número médio é um número que está no meio, né? Entre as duas coisas. A média do Bernardo seria 8,33, né? Que também é um número entre 6 e 10. E a média do Christian é 6,33, que também é um número entre 3 e 10, entre o menor e o maior. Então, isso é a média aritmética simples, tá? Essa matéria aqui, vocês vão passar para o caderno de vocês, tá? Vocês vão copiar direitinho no caderno de vocês e vão deixar no caderno e depois me mandar para a gente olhar na volta. Não precisa me mandar, não, é só deixar no caderno aí, tá? Continua no próximo vídeo a média aritmética ponderada e as outras medidas de tendência central. Abraços!